O sol nascia e o céu já parecia em chamas, como se avisasse que o dia ia ser de guerra. Alexandre, o Grande, estava ali, encarando o maior desafio da vida: enfrentar o exército gigantesco de Dário III, o rei persa. De um lado, fileiras infinitas de soldados, carros de guerra com lâminas girando e um som grave de tambores que fazia o peito vibrar. Do outro, um exército menor, mas com um comandante que não errava um movimento. Alexandre olhava para o horizonte e via mais que inimigos. Ele via a chance de mudar o mundo para sempre. Gaugamela era um campo aberto grande demais para quem não soubesse usar. Mas Dário sabia. Ele espalhou o exército como quem abre um tapete até o limite do olho humano. Soldados, arqueiros, cavaleiros, carros com lâminas nas rodas, tudo pronto para esmagar qualquer oposição. No centro ele, o rei, cercado pela guarda real, confiante, quase entediado. Alexandre chegou com bem menos homens, mas com outra carta na manga. Estratégia afiada. Ele posicionou sua cavalaria pesada na direita, liderada pelos companheiros, e a infantaria com o famoso escudo macedônio na esquerda. Tudo calculado. O silêncio antes da batalha era sufocante. E então, sem aviso, um grito atravessou o ar, seguido pelo toque dos tambores persas. O chão tremeu. Os carros de guerra avançaram como lâminas vivas, mas Alexandre tinha previsto isso. Suas fileiras se abriram no instante certo, deixando os carros passarem sem causar estrago. Os arqueiros e lanceiros dos flancos cuidaram do resto, transformando as máquinas de morte em sucata. A primeira jogada persa fracassou, mas Dário ainda tinha a vantagem. Seu flanco esquerdo começou a fechar o cerco empurrando forte. Alexandre percebeu na hora. Sem hesitar, deu o sinal. A cavalaria pela direita avançaria com tudo. O som das trombetas cortou o campo. A batalha, até então contida, estava prestes a explodir de verdade. A cavalaria de Alexandre disparou como um raio. As lanças se alinharam. Os cascos batiam no chão como trovões. Eles não atacaram de frente. Avançaram em diagonal, ameaçando a lateral persa. Isso forçou Dário a reagir, deslocando parte de suas tropas para tentar conter a ameaça. Era exatamente o que Alexandre queria. Enquanto os persas se reorganizavam, ele começou a puxar sua linha inteira levemente para a direita, criando um ângulo aberto no centro do campo. Essa brecha parecia inocente, mas era uma armadilha mortal. Dário, acreditando que Alexandre estava cedendo espaço, ordenou que suas forças centrais avançassem para esmagar o suposto recuo. Foi aí que o macedônio deu o bote. Ele liderou pessoalmente um ataque direto no coração da formação persa. O choque foi brutal. Lanças se partiram, escudos se amassaram, homens caíam gritando. A guarda real de Dário resistia, mas Alexandre sabia que precisava chegar cada vez mais perto do próprio rei. Enquanto isso, nas alas, a luta era selvagem. O flanco esquerdo macedônio segurava como podia, recebendo investidas violentas dos persas. Era uma corrida contra o tempo. Se caíssem, Alexandre seria cercado. No centro, a tensão atingia o limite. O próprio Dário, vendo a aproximação do inimigo, começou a hesitar. E uma hesitação, em campo de batalha, vale mais que 1000 soldados. O momento decisivo estava se formando. Alexandre viu a hesitação de Dário e não perdeu tempo. Com um golpe rápido de lança, derrubou o porta-estandarte inimigo. E isso, no meio de uma batalha, era como cortar a voz do exército. A confusão começou a se espalhar. O rei persa, sentindo o perigo, decidiu recuar. Sua carruagem deu meia volta tentando escapar pelo campo aberto. Para o exército persa, essa cena foi devastadora. Se o próprio rei estava fugindo, por que continuar lutando? Mas Alexandre não podia relaxar. O flanco esquerdo macedônio ainda sofria pressão. Parte da cavalaria persa tentava cercá-los e, se conseguissem, a vitória poderia virar desastre. Alexandre fez algo arriscado. Em vez de perseguir Dário, desviou sua cavalaria para ajudar os aliados que estavam quase cedendo. Foi uma corrida alucinada. Poeira subindo, gritos de comando,
o som seco de lanças batendo contra escudos. Quando chegaram, o impacto foi como uma onda quebrando contra rochas. A cavalaria macedônia empurrou os persas para trás, ganhando o espaço necessário para reorganizar a defesa. Com o cerco quebrado, o exército de Alexandre respirou. Os persas, sem comando central e com as linhas fragmentadas, começaram a recuar em vários pontos. Mas Alexandre sabia que a batalha só terminava quando o último perigo fosse neutralizado. E ainda havia bolsões de resistência espalhados pelo campo. A poeira já cobria tudo, tornando difícil enxergar quem era amigo ou inimigo. O cheiro de suor e ferro no ar misturava-se com o som abafado de homens feridos. Alexandre, com o elmo amassado e a lança quebrada, pegou uma espada caída no chão e avançou para limpar o restante da resistência. Os persas que ainda lutavam estavam isolados, mas eram ferozes. A guarda de elite de Dário, mesmo sem o rei presente, defendia cada palmo de terreno. Alexandre entrou na linha de frente, golpeando, bloqueando, gritando ordens para manter o moral. No canto do campo, parte da cavalaria persa tentava organizar uma última carga. Alexandre deslocou rapidamente arqueiros para interceptá-los. Uma chuva de flechas caiu, desmontando a formação antes que pudesse ganhar velocidade. Aos poucos, o som da batalha começou a mudar. Não era mais o estrondo constante de choque entre tropas, mas o barulho disperso de escaramuças isoladas. A vitória estava praticamente garantida. Ainda assim, Alexandre manteve a ordem de avançar, não permitindo que os persas se reagrupassem. Quando finalmente deu o sinal para parar, o silêncio que caiu sobre Gaugamela era quase estranho. Apenas o vento e os gemidos dos feridos quebravam a calma recém-formada. Mas a vitória tinha um preço, e Alexandre sabia que ela iria ecoar muito além daquele campo. Quando o sol começou a descer, a planície ainda estava coberta de corpos e armas quebradas. Mensageiros já corriam para anunciar ao mundo. Alexandre havia derrotado o maior exército que alguém já viu. A notícia da fuga de Dário se espalhou como fogo em palha seca. Muitos aliados persas desertaram no mesmo dia. As cidades que antes juravam lealdade ao rei começaram a abrir os portões para Alexandre. Mas não era só o mapa que mudava. No rosto dos soldados macedônios havia um misto de cansaço e orgulho. Eles sabiam que tinham participado de algo que entraria para a história. Alexandre, no entanto, não comemorava como um homem comum. Ele observava o horizonte, calculando o próximo passo. Sabia que, mesmo derrotado, Dário ainda poderia tentar reagrupar forças. Os generais se reuniram ao redor dele, discutindo rotas e suprimentos. A vitória em Gaugamela não era o fim, era o começo de algo muito maior. E enquanto as estrelas começavam a surgir, Alexandre fez uma promessa silenciosa. Iria até onde fosse preciso para unificar o mundo conhecido. Nos dias seguintes, Alexandre entrou triunfante em Babilônia, uma das cidades mais ricas e imponentes do Império Persa. As ruas estavam cobertas de flores, os cidadãos recebiam o novo rei com curiosidade e esperança. Ele não destruiu a cidade, ao contrário, respeitou seus templos e costumes. Essa decisão inteligente fez com que outras regiões aceitassem seu domínio com menos resistência. A vitória em Gaugamela foi mais que uma conquista militar. Foi a quebra de um mito. O Império Persa, que por séculos parecia invencível, tinha caído diante de um exército menor, mas liderado por alguém com visão e coragem. Dário fugiu para o leste tentando reunir forças, mas nunca mais conseguiria enfrentar Alexandre de igual para igual. A partir dali, o caminho para a dominação total estava aberto. Alexandre se tornaria uma lenda viva, não apenas pelo que conquistou, mas pela forma como venceu. E tudo começou naquela manhã, em que o céu se tingiu de vermelho, na planície de Gaugamela. A Batalha de Gaugamela não foi apenas mais um capítulo da guerra entre macedônios e persas. Foi o ponto de virada que redesenhou o mapa do mundo antigo. Alexandre mostrou que inteligência tática pode superar qualquer desvantagem numérica. Seu uso preciso de manobras, a coragem de liderar pessoalmente no campo e a habilidade de adaptar o plano no calor da batalha criaram uma vitória quase impossível.
O que impressiona até hoje é como, diante de um inimigo muito maior, Alexandre não apenas venceu, mas destruiu a moral do Império Persa. Essa vitória abriu as portas para a expansão até a Índia, consolidando sua imagem como um dos maiores estrategistas da história. E se há algo que Gaugamela nos ensina, é que às vezes o tamanho do exército importa menos que o tamanho da visão do líder. Você acha que, se estivesse no lugar de Dário, teria feito algo diferente? Ou a derrota já era inevitável desde o momento em que Alexandre entrou no campo?